Olá, planetários! Episódio 141 do programa Aprendendo Fácil do canal Planeta Marketing Oficial. Antes de começarmos, dê uma curtida, inscreva-se em nosso canal. Estamos com o programa quinzenal. E nesse episódio 141 do nosso programa Aprendendo Fácil, hoje eu trago para vocês o que é Storytelling. Eu sou o professor Alex Caparelli e vamos ao episódio? No episódio 141 do programa Aprendendo Fácil, o que é Storytelling? Para Gílio 2017, Storytelling é um ato de contar histórias, mas com técnicas para criar uma conexão emocional com o público, compartilhando conceitos, boas práticas e atitudes desejáveis, sendo estimulante para que sujeitos e grupos assimilem as informações relatadas na narrativa e incorporem boas práticas. Numa citação de Adilson Xavier 2015, trago as 3 definições para Storytelling. Primeiro, a definição pragmática. O storytelling é uma técnica arte de elaborar e encadear cenas. Então você precisa definir de um modo bastante teórico tudo aquilo que se deseja fazer, o que se quer construir e o que você quer que o seu cliente, o seu consumidor, ouça e entenda. A segunda é a definição pictórica. O storytelling, ele junta as peças de um quebra-cabeça. Ele forma um quadro memorável. Isso faz com que as pessoas se lembrem da história e principalmente se lembrem da sua marca. E por fim, a definição poética. O storytelling é uma técnica arte de empilhar tijolos, de coisas narrativas, de construção de monumentos imaginários repletos de significados. Importante que se coloque e faça com que as pessoas memorizem e principalmente interpretem esses assuntos. Para Castro 2013, story refere-se a uma história, fato ou ocorrido, enquanto telling tem por significado o aspecto de reproduzir, contar ou transmitir estas histórias através de imagens ou outros recursos que ajudem a manter o interesse dos espectadores. Deve haver uma conexão e sequência lógica entre as ideias-fatos que compõem a narrativa para que desta forma a história não se dilua em um mar de informações sem apelo emocional ou capacidade de transmitir sua mensagem. Numa citação de Amanda Cortonese Silva 2015, ela cita que Debbie Williams faz 6 perguntas que vão ajudar a encontrar a narrativa do brand Storytelling para a sua empresa. Vamos a elas? A primeira pergunta é: qual é o seu propósito? Segundo, qual é a sua história? Terceiro, quem são os protagonistas da sua marca? Quarto, e muito importante, qual é a sua missão? Quinto, é necessário você analisar em que momento você falhou e como isso aconteceu. E por último, e não menos importante, onde estão as suas lacunas? Cunha e Mantello 2014 relatam que o storytelling se constitui ser uma técnica usada para narrar fatos importantes dentro de uma história, os enfatizando, narrando e descrevendo, mostrando para as pessoas a recriação de cenas e personagens que sejam capazes de despertar sensações e emoções nos consumidores e leitores, fazendo com que ele se identifique. Numa citação do portal Honestbot.com 2023, como o storytelling afeta o cérebro? Planetários, veja que nesta figura a gente tem a distribuição do seu córtex e também das suas áreas. E avaliando como o storytelling afeta o cérebro, trago 3 tipos. Primeiro é o acoplamento neural. Planetários, as narrativas, as histórias, elas ativam o cérebro e permite que o ouvinte transforme o que ele escuta em suas próprias histórias, em suas próprias ideias e experiências, devido ao processo chamado acoplamento neural. Ele vai interpretar aquilo que ele está vendo ou ouvindo. A segunda condição é o espelhamento. Os ouvintes não só experimentam uma atividade cerebral similar entre elas, mas também o que ela está falando, o que aquele sujeito está falando.
se coloca no sentido de receptor, mas também imita o que o outro está falando, pelo menos na pose, pelo menos na expressão corporal. E a outra é a atividade do córtex. Quando os fatos são processados, duas áreas do cérebro são ativadas. Uma história bem contada pode fazer com que você envolva outras pessoas e ative também o córtex motor, o córtex sensorial e também o córtex frontal. É o estimulante das atividades cerebrais. O termo e seu criador, o termo Digital Storytelling, surgiu nos Estados Unidos, na Califórnia. Foi registrado por Dana Ashley, Nina Mullen, nos anos 90, juntamente com Joey Lambert, fundador e diretor do Center for Digital Storytelling, Centro de Histórias Digitais. No projeto intitulado American Film Institute, as pessoas são encorajadas a contar as histórias de suas vidas numa linguagem voltada ao ambiente digital, conforme Silva 2021. Numa citação do portal Provi 2022, quais são os elementos principais do storytelling? Primeiro que se cria é a mensagem, que é o ponto principal do storytelling. Segundo é o ambiente, é o local em que a história acontece, é a localização do fato e de onde você está contando. O personagem, que é a figura central da narrativa, é esse que vai despontar. E por último, o conflito, é o que dá sentido à narrativa. E para concluir esse estudo, qual a importância do storytelling? O storytelling é um grande aliado no marketing quando se trata de conquistar a atenção das pessoas e fazer com que elas se lembrem da sua marca. Afinal, em um mundo com tantos estímulos, é preciso se destacar para ficar na memória do público. Nesse sentido, as narrativas são poderosas aliadas. Conforme um estudo do psicólogo Jeremy Brunner, líder da chamada Revolução Cognitiva, as pessoas têm 20 vezes mais chances de se lembrarem de algo que têm ouvido em uma narrativa organizada, conforme Luiz Piovesan 2023. E esse é o referencial bibliográfico do episódio 141, o que é storytelling. E aí, planetários, gostaram do episódio 141 do nosso programa Aprendendo Fácil? Não esqueça da curtida e inscreva-se no canal. Hoje nós vimos o que é storytelling. Participe sempre dos nossos programas, faça seus pedidos que atenderemos. Eu sou o professor Alex Caparelli, eu sou Planeta Marketing Oficial.